Olá a todos, eu sou o professor Tiago Costa e eu ajudo você a ter muito mais eficiência no momento da resolução da sua prova de língua portuguesa e interpretação textual, bem como te ajudo a confeccionar a sua redação dissertativa argumentativa com foco total nos concursos CA, notadamente para o concurso do EAOF. E antes de falar sobre o teor do vídeo de hoje, vou pedir para vocês seguirem a nossa página aqui no YouTube, clicarem no sininho para que vocês possam receber as notificações assim que houver vídeos novos. Corriqueiramente eu venho postando vídeos aqui sobre as preparações CAA, até mesmo para aqueles que não, principalmente para aqueles que não adentraram a uma das nossas turmas. Lembrando que nós temos agora as inscrições abertas para a turma 2. Já há diversos alunos inscritos na turma 2 e teremos a nossa primeira aula ao vivo, que demarca o início da turma 2 logo após o resultado dos recursos das redações. Tá bom? Então, logo após o resultado dos recursos das redações, nós teremos o início formal da turma 2 de preparação para o EAOF, CAA, né? JIT e redação, preparação completa. Se você tiver alguma dúvida ou quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa preparação, basta clicar no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Embaixo aqui do vídeo você clica numa setinha para baixo e você vai ver aberta a descrição do vídeo. E lá na descrição do vídeo você encontra a nossa página da preparação para o EAOF. Ainda há vagas para a turma 2. Para quem entrar hoje, amanhã, enfim, durante essas semanas, enquanto nós não encerramos ainda a inscrição, o encerramento se dará após a primeira aula, né, a aula inaugural, que será após a divulgação das notas de redação e a classificação dos candidatos. Mesmo aqueles que entrarem agora, ou amanhã, ou depois, como eu vinha falando, todos vocês, ao adentrarem, ao investirem na preparação, já têm acesso a todo o módulo 1, que trata de morfologia e fonética, são 13 aulas, 12, salvo engano, como também terão acesso ao módulo de produção textual, que hoje se encontra com 5 aulas abertas para as turmas 1 e 2. Além disso, você já passa a ter acesso ao grupo fechado da turma e já pode começar a tirar dúvidas junto ao professor que vos fala, professor Tiago Costa. No vídeo de hoje eu trarei para vocês a aula 01, a aula fechada que foi ministrada, que está na plataforma, que trata do nosso tema 1, nosso tema 1 de produção textual, que a turma 1 entregou hoje. Não sei que dia você está assistindo a esse vídeo, mas hoje, 1º de maio, feriadão, estamos aqui disponibilizando mais um vídeo para vocês entenderem como se dá a nossa preparação e como se dá a nossa organização. Então, vou disponibilizar para vocês essa aula fechada como uma amostra para vocês entenderem como se dão as apresentações dos temas, para que, a partir dessas apresentações e seguindo o cronograma de entregas, os alunos possam produzir a sua redação dissertativa argumentativa. Lembrando a vocês que quem adquire o curso, quem investe na nossa preparação, além de ter as aulas de português, além de ter as aulas de interpretação textual, além de ter as aulas de produção textual, também terão 12 redações, 2 temas para produzirem, e esses 12 temas serão corrigidos por mim, tá bom? Em cronogramas pré-definidos. Então, vamos agora para a aula, assistam a aula até o final e fiquem com Deus, contem comigo sempre. Abraços a todos e até mais. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo certo com você, futura ou futuro oficial da aeronáutica? Na verdade, futura ou futuro estagiário, para depois oficial, né? Na verdade, agora candidato, né? Porque assim, a gente tem que seguir sempre um processo. No momento que no momento que você salta processos, principalmente com relação ao aprendizado, né? A aprendizagem, lacunas são vistas e o retorno às fases iniciais é muito mais prejudicial e demorado do que o processo em si, quando ele é cumprido de forma paulatina e intensa e sistemática. Por que eu estou falando sobre isso agora com vocês nessa aula
sobre o tema 1, né, que tratará sobre a importância das mulheres nas Forças Armadas? É porque propositalmente eu não libero todas as aulas de produção textual a rodo. Eu, professor Tiago Costa, julgo que é muito importante que vocês errem agora, que vocês tenham dúvidas, em que pese haja na turma uma disparidade entre níveis de alunos, né? Alunos que já produziram diversos textos, alunos que estão começando agora. De toda forma, como eu já falei em aula ao vivo com vocês, é muito comum que, por exemplo, quando você vai tirar a carteira de motorista, que você, quando já sabe dirigir, você acaba sendo reprovado várias vezes, porque você tem certos vícios. Então, eu prefiro alunos que começam do zero a alunos que já sabem bastante, entre aspas, de produção textual. Por que entre aspas? Porque estamos falando da produção textual dissertativa argumentativa para um concurso específico, que é o concurso, que são concursos do CAA e a OFF. Então, aquilo que você, porventura, aprendeu para EA ou para outros concursos, não necessariamente será de forma eficiente aplicado para o EOF. Mas você pode estar se perguntando ou querendo me questionar agora, né? Poxa, professor, mas não é a produção textual dissertativa argumentativa, não é uma só? Sim, mas há critérios específicos, há metodologias específicas de ensino, inclusive. A minha aula para vocês é diferente do que eu ministro, da aula que eu ministro para o Enem, por exemplo. E claro, como esse vídeo é um vídeo muito novo, eu estou gravando em 2023, na verdade, numa segunda-feira, 1º de maio, eu já tenho acesso às últimas correções efetivadas pela prova, pela banca. Então, eu consigo, a partir dessas últimas correções, ratificar o meu trabalho ou até mesmo retificar o meu trabalho, né? Aquilo que eu vinha trabalhando com os alunos no presencial e que agora estou levando para vocês. Mas deixemos de mais churumelas, né? Vamos para aquilo que vocês querem, que é a aula, né? Então, eu vou abrir para vocês aqui a apresentação do PowerPoint. Deixa eu só ajustar aqui para vocês essa questão aqui da... Pronto, tá certinho. E vamos falar então sobre o nosso tema 1. Vamos lá falar sobre o nosso tema 1, que é a importância da atuação das mulheres nas Forças Armadas e, detalhe, na contemporaneidade. Isso aqui é bastante importante, como eu já vinha falando para vocês, mostrando para vocês. Mostrei isso no momento que eu resolvi a prova ao vivo, mostrei isso no vídeo que eu postei no YouTube só sobre a análise do tema da última prova. É muito importante que vocês criem para vocês mesmos uma pergunta que envolva esse tema, né? Essa pergunta, só ajeitar aqui porque... essa pergunta, gente... Vou voltar aqui, perdão. Essa pergunta, ela é uma pergunta que vai trazer para a gente a nossa tese. E nós já tivemos a aula sobre a tese, nós já tivemos a aula sobre os argumentos e sobre o projeto de texto. Então, você já tem subsídios suficientes para iniciarem, né? Então, eu vou colocar aqui o que eu acho, né? O que eu acho sobre... Aí vem a importância da atuação das mulheres, a atuação das mulheres. E não é a Força Aérea, tá, gente? É nas Forças Armadas. E quando? Isso, eu quero que vocês explanem sobre isso, como isso acontece, como isso se dá, como essa importância é devida hoje. Beleza? Aí, gente, como é de praxe, eu sempre colocarei para vocês textos, né? Que seriam textos motivadores, assim como a banca trará os textos motivadores. Então, eu trouxe esse primeiro texto, um motivador para vocês aqui. E esse texto traz um pouco de história, né? Por quê, gente? Por que eu seleciono esses textos? Porque eu julgo que a cada dia vocês estarão mais cientes da técnica no sentido de entenderem como usar elementos de informatividade, sejam eles dos slides que eu coloco ou mesmo aqueles que vocês estudaram durante a semana que envolve o tema. Porque assim como nós temos o nosso cronograma de estudos para gramática, é importante que a gente tenha um cronograma de estudos para a produção textual. Então, no nosso próximo encontro ao vivo, eu trarei justamente já a presença nesse encontro ao vivo de produção textual, já visto que vocês terão já esse tema 1 entregue a mim,
Então vocês já terão essa dificuldade, que eu quero que vocês sintam mesmo. Claro que alguns menos, outros mais. Mas esse cronograma de estudos envolve não só estudar a gramática durante a semana, mas também estudar o tema. Então, quando você está estudando o tema, você deve estudá-lo já com maldade. Como assim maldade, Thiago? Já lendo informações que serão úteis e não farão com que você disperse o tema. Por exemplo, esse texto 1, História da Mulher no Mercado de Trabalho, que trata da Revolução Industrial no Brasil, sendo como um dos principais marcos da entrada da mulher no mercado de trabalho, e esse processo de industrialização, por exemplo, a partir da década de 1930, já traz para a gente diversos elementos que podem compor, por exemplo, a parte 1. De qual grande parte, né, da introdução. Aí você deve estar assim pensando, cara, professor, não houve a disponibilização ainda de como eu faço, como eu crio essas partes. Claro que não. Eu quero que vocês apliquem aquilo que vocês já sabem para depois eu ter os erros para mostrar. Tá? Mas não custa adiantar para vocês, né? Que eu sei que tem muita gente que é muito ansiosa, isso é normal. Isso é normal. Que a introdução ela é composta de parte 1, parte 2 e parte 3. Parte 1, parte 2 e parte 3. Inclusive eu posso ir além aqui, eu já posso mostrar para vocês que a parte 1, olha eu já adiantando a aula, não queria fazer isso, mas farei para ajudá-los um pouquinho. A parte 1, eu teria aqui o que a gente chama, cada banca, cada professor dá um nome, eu vou chamar de contextualização. E muita gente que eu recebia os espelhos para que eu fizesse os recursos, não criou essa contextualização. E por meio dessa contextualização, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ganhos relacionados a isso aqui, que muita gente perdeu pontos. E informatividade. Então aí entra esse texto 1. Eu posso iniciar a parte 1 da minha introdução, lembrando que tudo isso aqui envolve apenas o parágrafo 1. Eu posso iniciar esse parágrafo 1 dizendo que a Revolução Industrial no Brasil é um dos principais marcos da entrada da mulher no mercado de trabalho, com o avanço dos processos de industrialização, sobretudo a partir da década de 1930. Tá? Só que, beleza, exemplo, eu trouxe até aqui, né, como eu falei para vocês, essa possibilidade. Aí vim aqui, copiei para o meu texto. Tiago, eu vou copiar, mas eu não estou colando. Não, gente, calma. Sempre haverá essa necessidade no início de você criar textos. Você pode demorar 3 horas para criar um texto. É muito mais sobre o quanto você treina para entender as partes textuais e como elas se encaixam, do que simular toda hora a prova. Teremos momentos, vocês têm que organizar isso, eu vou falar sobre isso com vocês nas aulas ao vivo. Mas a gente tem que ter um momento para a gente treinar a agilidade e como se nós estivéssemos simulando a prova, sem consulta alguma. E por que não termos também momentos que a gente usa a consulta para produzir o texto? Por quê? Porque redação dissertativa e argumentativa envolve estudo de tema. E estudar o tema não é só ficar lendo a história da mulher no mercado de trabalho ou a história da mulher na FAB. Estudar texto é montar texto, estudá-lo e ler, né? Monta um texto padrão e fica lendo para que você saiba, poxa, eu introduzi dessa forma, principalmente depois que eu entrego a correção, né? Então você vai estudar o seu texto. O estudo do seu texto é o estudo da produção textual. É estudar como houve os encaixes, né? Então, voltando para cá, essa é uma sugestão da introdução, por isso eu coloquei isso como texto 1. Tiago, mas como eu faço para encaixar na parte 2? Eu vou pular a linha? Aliás, pular a linha nunca, né? Eu vou para o próximo parágrafo? Não, gente, essas 3 partes vão compor o parágrafo 1, que é o parágrafo introdutório. Beleza? Então aqui, ao chegar à data de 1930, você já ganhou informatividade. E aí você agora tem que fazer o que a gente chama de... poxa, me falhou a palavra agora. Transição. Transição para o tema. Porque até então você não focou nas palavras-chave do tema. E aí você tem Forças Armadas, aí você tem papel da mulher,
Aí você tem a contemporaneidade, ou seja, para fazer essa transição para o tema, eu tenho diversas formas. Lembrando que eu estou na parte 1 ainda. Eu posso fazer o seguinte, depois do 1930, vou indicar a transição aqui, por exemplo. Tá, eu posso colocar, por exemplo, aqui uma conexão, porém, no que... Isso se for uma ideia oposta relacionada ao tema, tá, gente? Poderia ser dessa forma, no que se refere ao papel, aí você vai trazer o tema. Cortou aqui embaixo, né? Vou ajeitar para vocês aqui a tela. Aí você vai trazer o tema. Beleza? Ali, ó. O papel da mulher. E você, preferencialmente, faça paráfrases, né? Troque as palavras então, nos temas. Aí vem mais informações aqui que você pode aproveitar, mas entenderam por que desse texto 1? Vamos seguir. Lembrando que eu estou na parte 1, né, gente? Simples contextualização. Deixa eu só apagar aqui. Agora eu trago mais uma sequência histórica. Por quê? Porque às vezes o aluno ele acha mais interessante usar outras informações históricas ou até outras informações como dados, exemplos, etc. Em 1970, o movimento feminista explodiu nos Estados Unidos, atingiu... Note que eu estou falando dos Estados Unidos. Eu posso colocar, Thiago, na apresentação temática, eu não vou tangenciar. Você não vai tangenciar se você estiver na primeira parte, que é justamente contextualização. Então, se você está falando aqui do movimento feminista de 1970, que atingiu força no Brasil, você pode colocar assim. No entanto, ou, olha só que interessante, isso aqui é muito bom, muito importante, isso aqui é muito legal que eu vou colocar para vocês aqui, olha só. De forma análoga, hoje, porque eu estou querendo trazer para a contemporaneidade, né? Hoje, vírgula, o que se vê, aí coloca o tema, quanto ao papel da mulher, sacaram? Estão se ligando, né? Aí aqui, ó, de acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a economia brasileira poderia aumentar até 382 bilhões de reais se incluísse mais mulheres no mercado. Ou seja, olha só, isso aqui pode estar na minha introdução? Eu não acho legal, porque é muito pontuado. Isso, de acordo com a pirâmide da dissertação argumentativa, que os senhores já assistiram aqui na aula do projeto de texto, tá? Isso poderia ser um reforço argumentativa. Ou seja, se eu tivesse um argumento por meio do qual, né, eu mostrasse que há ainda muitos avanços quanto à inserção da mulher, só que tome cuidado, a gente está falando das Forças Armadas. As Forças Armadas. Eu poderia colocar também esse elemento aqui, mesmo sendo Forças Armadas, como um título de comparação. Isso aqui se chamará, né? Até os teóricos chamam, argumento por comparação. Eu vou comparar uma realidade a outra realidade. Só que qual seria a parte para compor essa, para que eu pudesse inserir, que parte eu estaria no desenvolvimento? Ou seja, parágrafos 2 ou 3, beleza? Desenvolvimento. E eu estaria em qual parte textual? Na parte 1, para trazer isso aqui? De jeito nenhum. Não digo de jeito nenhum, né, gente? Mas a minha metodologia diz, por meio da minha experiência, eu notei que isso confunde a banca, se eu não tiver uma ordem meio que lógica. Ela estará na parte 2? Ela estará na parte 3 do desenvolvimento, que são 3 partes básicas também. Gente, esse elemento, caso eu encaixe bem, caso eu o encaixe bem
no meu argumento, ou seja, não existe dado coerente sem que haja uma prévia indicação para ti mesmo ou mesma do teu argumento, do teu projeto de texto. Então, ao enxergar o teu argumento, tu pensas, isso aqui encaixaria bem para reforçar o meu argumento? Isso estaria na parte 2, porque a parte 1 nós vamos aprender quando nós analisarmos as estruturas textuais, e calma, cocada, a parte 1, ela trará o quê? A apresentação do argumento, não elemento externo. Isso aqui em decorrência do quê? Em decorrência do seu projeto de texto que a aula foi dada. Beleza? Isso aí, povo. Sacaram? Então vamos seguir. Vamos seguir. Prometo para vocês que eu vou ajustar essa questão de eu ficar apagando toda hora, mas acho que não é problema, né, gente? Porque bugou a minha canetinha do próprio PowerPoint. Essa aqui tem mais... Enfim, vamos lá. Texto 3. Aí eu busquei um texto mais específico sobre as mulheres no comando das Forças Armadas. As histórias das duas únicas hoje no topo da carreira e porque há só duas. Então aqui fala-se sobre... Eu trouxe de forma proposital para que a gente possa falar, por exemplo, em um argumento que há um grande acesso das mulheres, porém esse acesso se dá ainda de forma tímida, né? E aí você diz que apenas isso aqui seria importante para reforço argumentativo também. Beleza? Tiago, eu poderia colocar essas informações que estão aqui na parte 1 da introdução? Pode. Mas aí entra aquilo que eu falei para vocês. Entendimento do teu texto. Será que realmente isso é legal queimar esse elemento de formatividade logo na parte 1? Por que eu falo queimar? Porque a parte 1 da introdução, ela é um momento de maior amplitude de possibilidades. Ou seja, na parte 1, você tem mais possibilidade de divagar, de sair um pouco até do eixo temático. Aliás, do eixo temático não. De sair um pouco do tema específico e ficar focado no eixo temático, que é mulher, trabalho. Ou até mesmo trabalho. Posso trazer a Revolução Industrial logo na introdução, que fala sobre trabalho. Depois do trabalho eu falo sobre o trabalho da mulher. Depois do trabalho da mulher eu falo sobre o trabalho da mulher nas Forças Armadas. Belezinha? Então fica a dica. Vamos seguir para a gente terminar a aula. A aula deveria ser mais curtinha, mas eu me empolguei. Eu me empolguei. Essas aulas serão sempre curtinhas, gente. Serão só para que a gente possa trazer insights para vocês. Vamos lá. Aqui, proposta. Aqui já vem a proposta para produção textual, beleza? Então a gente vai encerrar a aula porque aqui é a proposta, né? A partir da leitura dos textos motivadores, etc. Importância da atuação das mulheres nas Forças Armadas, beleza? Então, eu peço para vocês criarem um projeto de texto. Eu peço para vocês não serem alunos comuns que não criam projeto de texto. Eu peço a vocês que ao criar o projeto de texto, quando vocês forem para a redação, analisem esses textos motivadores. Lembrando que o seu projeto de texto ele tem que configurar a autoria, ou seja, aquilo que você criou, e não referenciar elementos externos. A partir daquilo que você criou, ou seja, tese, argumento 1, argumento 2, aí você vai rechear o seu texto com os elementos de informatividade, ora usando os slides, ora usando as suas pesquisas. Tá bom? Beijos e abraços a todos, fiquem bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Se vocês ainda ficaram em dúvida, e mandem ali pelos grupos do Telegram, WhatsApp, as suas dúvidas.